Olá, como vocês estão? Estamos iniciando a celebração ao Senhor, buscando a Deus enquanto podemos achá-lo. Celebramos a Deus porque Ele é o único, o soberano, a que Ele merece toda adoração, todo louvor das nossas vidas. É uma alegria estar com você aí no seu lar, onde você estiver, participando com você dessa celebração. Hoje nós vamos adorar o Senhor, embasados nas justas vitórias que Deus tem nos dado e há de nos dar, em nome de Jesus. Nós somos da Igreja Batista, na cidade de Salesópolis, e convidamos vocês a se unirem conosco em adoração. Nós vamos orar a Deus agora, e iniciando essa celebração. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, soberano, eterno, Senhor das nossas vidas, grande é a nossa alegria em podermos Te buscar enquanto nós estamos vivos. E sabemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, a nossa vida se estenderá, porque nós tomamos a decisão de nos entregarmos ao Senhor, aceitando Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo perdão que o Senhor assim nos confere. Obrigado, Pai, pelo privilégio de louvarmos o Teu nome e adorarmos a Sua pessoa. Obrigado pela vida de cada pessoa que está participando dessa celebração. Obrigado pela vida da minha esposa, das nossas filhas, por minha vida. Obrigado pela vida do meu filho. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos parentes e amigos. Obrigado, Deus, pela vida da Sua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos líderes, dos presidentes, dos governadores, prefeitos. Obrigado, Deus, por todos os administradores, pelos donos das instituições. Obrigado, Pai, pela vida da humanidade. Obrigado pela vida do povo. Obrigado porque o Senhor tem agido de forma extraordinária para curar os enfermos, para salvar, libertar, para transformar as nossas vidas. Suplicamos que o Senhor se agrade de nós nessa celebração, acolha aí no seu altar o nosso louvor, as nossas ofertas, as nossas vidas. Queremos que o Senhor dê atenção a cada pessoa individualmente e de forma global à Tua igreja e a todos quanto precisamos do Senhor. Oramos assim com alegria, clamando que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, nos transforme, nos ajude, nos abençoe a enfrentarmos as batalhas para que juntos do Senhor recebamos as justas vitórias que só o Senhor pode nos dar. Oramos assim com alegria e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar nesse momento a melodia Rei das Nações. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Deus das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Louvado seja Deus por isso. Amém. Esse Deus santo, bondoso, justo, Senhor das nossas vidas, está pronto a abençoar a sua vida, a minha vida, as nossas famílias, todo o povo que a Ele pedir socorro. Nós vamos fazer agora um momento de clamor ao Senhor. Hoje a nossa nação separou esse dia para buscarmos a Deus em jejum, em orações, em prol da nossa nação, para que Deus sare, para que Deus cure, para que Deus abençoe e fortaleça a nossa nação. Eu quero pedir minha esposa Emília que ore ao Senhor. Nós vamos orar também pelo nosso presidente, orar por todos os governantes, por toda a liderança espalhada na face do Brasil e do planeta, orar também pelos pastores, suas igrejas, suas famílias, que Deus haja poderosamente sobre todo o Brasil e as nações na face do planeta. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez queremos colocar diante do Senhor o nosso Brasil. Sim, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor nos deu um país tão frutífero, um país tão belo. Muito obrigada, Deus. Queremos colocar diante do Senhor as autoridades, Pai querido. Desde, Senhor Deus, a presidência, até, Senhor Deus, cada cidade, cada bairro, que todas as pessoas que lideram, Senhor Deus, estejam debaixo das Tuas mãos poderosas. Amém. Senhor, cuida dessas pessoas, Deus amado. Dê sabedoria, dê discernimento, Deus bendito. Por favor. Por favor, Deus. Pedimos também pelas autoridades de todo o mundo, Senhor Deus. Sim, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo o Teu mover para a honra e glória do Teu santo nome. Sim. Queremos colocar diante do Senhor a vida dos pastores e suas famílias, que são os líderes das igrejas. Também a liderança da Tua igreja, Senhor Deus, aqueles que estão lado a lado com os pastores, ajudando, Senhor Deus, a cuidar do Teu rebanho. Ó Deus, cuida de cada um, cuida de cada família que compõe cada igreja, Deus bendito. Por favor, Deus, queremos colocar também diante do Senhor todos que estão participando, Paizinho, dessa celebração. Que o Senhor possa falar conosco, Pai querido, nos enchendo da Tua palavra, do Teu amor. Amém. Porque nós queremos ser transformados por Ti. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é tão maravilhoso, tão bom, que Ele estende a sua mão para nos abençoar, para nos socorrer, para nos resgatar. E nos transforma. Ele transforma toda circunstância. Ele transforma em bem todo mal. Então nós vamos adorar agora com o hino 352 do Inário para o Culto Cristão, HCC, intitulado Cristo te estende sua forte mão. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão.
temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Aleluia! Deus quer falar com você e comigo nesta ocasião. Eu convido a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu celular. Nós vamos meditar no livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Os 2 primeiros versículos. Você já viu? Nos diz assim a palavra do soberano Deus. Juízes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Naquele dia, o dia da vitória, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico ao Senhor Deus. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade. Louvemos ao Senhor. Muito interessante observar as Escrituras Sagradas, porque ela nos revela ensinamentos muito preciosos. E a gente percebe, nesse período da vida do povo de Israel, em que o povo estava desorganizado, o povo estava instável, desequilibrado emocionalmente, estava prejudicado moralmente por causa de suas desobediências, rebeldias e pecados. Então, o povo estava sofrendo muito por causa de sua idolatria. O povo tinha rejeitado a submissão a Deus, a adoração ao Senhor. Os israelitas repetidas vezes faziam o que era mal aos olhos de Deus. Interessante observar essa frase, que o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos de Deus, porque é a marca desse livro, a marca negativa que podemos observar nesse texto. O povo, por muitas vezes, desobedecia a Deus. Então Deus levantava juízes para determinarem a palavra, profetizarem, ministrarem as orientações do Senhor e ministrarem a palavra, liderarem o povo, para que o povo voltasse à comunhão com Deus. Por causa de sua rebeldia, por causa da desobediência a Deus, o povo foi entregue aos saqueadores que tomaram todos os bens do povo de Israel. Dessa forma, o povo foi escravizado. E foi grande a dificuldade, grande a tribulação, porque aquele que o escravizou, o rei Jabim, tinha um exército poderoso liderado por Cícera, seu comandante, e ele era muito mau. Para libertar o povo, Deus então levanta mais um líder. Nessa ocasião, foi uma líder, uma juíza que Deus estabeleceu, a mulher chamada Débora, casada com Lapidote. Débora lidera o povo de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, obediente ao Senhor, e ela orientava ao povo, orientava toda a sua equipe e todo o povo de Deus debaixo do governo do Senhor, usando as orientações do próprio Deus. Diante de terrível escravidão que o povo estava passando,
Deus orienta Débora a ministrar ao povo, e o povo então toma decisão pessoal e pública de clamar ao Senhor e pedir o socorro, pedindo perdão pelos seus pecados. Amados, porque aquelas pessoas clamaram a Deus, pediram perdão, clamaram por socorro, tudo então começa a ser resolvido pelo Senhor, o soberano Deus, aquele que faz as justas vitórias alcançarem aquele que clama a Ele. Débora, a juíza, orientada e usada por Deus, ela chama Baraque, aquele que era o comandante do exército israelita, para orientá-lo sobre aquilo que Deus havia determinado a ela que falasse com Baraque. Baraque então vem, atende o chamado de sua líder, a juíza Débora. Débora então ministra a ele o seguinte: Baraque, convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor, e Deus, o próprio Deus, levantará o opressor, e o exército opressor virá com grande força contra vocês, com 900 carros de guerra, mas o próprio Deus os entregará nas suas mãos. Amém. Queridos, que palavra encorajadora. Deus te chamar para uma guerra e Ele dizer para você: eu estarei com você e te darei a justa vitória. Eu vou entregar nas suas mãos os opressores. Eu vou vencer essa batalha em seu favor. Com todo receio e cheio de medo, Baraque olhava para aquele exército, lembrando de tamanha opressão que o povo estava vivendo, sabendo da maldade do comandante Cícera. Baraque titubeou, mas acolheu a convocação de Débora. Ele aceita o chamado para guerrear, mas ele põe uma condição. A condição ele declara no texto, no capítulo 4. Eu vou para a guerra, se você, Débora, for comigo, porque se você não for, eu também não vou. Necessário era, portanto, que Débora e Baraque fossem até aquelas duas cidades para convocar os guerreiros camponeses do povo de Israel. Débora, corajosa, aceita o desafio e ela então alerta Baraque. Baraque, você precisa saber que essa batalha nós venceremos, mas a honra Deus dará a uma mulher. Quem eliminará o líder do exército, o comandante Cícera, será uma mulher. Perceba aqui que, na verdade, aos olhos de Deus, não faz muita diferença quem vai consumar o fato. O mais importante é que todos estejam unidos para lutar em prol da causa do Senhor. Não faz muita diferença quem vai levar o nome, porque toda a glória e toda a honra devem ser dadas ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Juntos, Débora e Baraque vão a Quedes e convocam então as tribos de Zebulon e Naftali. 10.000 homens guerreiros do povo do Senhor partem para obedecê-los. Sabendo desse levante em que o povo de Deus estaria indo para a batalha, Cícera, o grande comandante daquele exército terrível do opressor, convoca seu exército, põe seu exército no fronte de batalha, lá próximo ao rio Quizon. E Débora então vai junto com Baraque para aquele fronte de batalha, e nós observamos no capítulo 4 uma fala que Deus usa Débora para encorajar Baraque à batalha. E ela diz assim: Baraque, prepare-se agora. Este é o dia que
que Deus entregará Sísera em suas mãos. Porque o Senhor marchará à sua frente contra o inimigo. Eu quero aqui dar uma pausa para perceber junto com vocês como Deus é bom. Vejam, o povo de Deus estava em rebeldia e desobediência. Deus levanta a liderança de Débora e orienta Débora a ministrar o povo para que o povo se arrependesse de seus pecados, se voltasse para Deus em comunhão e intimidade com Deus. Porque o povo então obedeceu e clamou o socorro de Deus, Deus toma a decisão de assumir as batalhas em favor do povo. Queridos, quais são suas batalhas? Deus está pronto a atender suas necessidades, aos seus pedidos de socorro. A condição é que você clame e que você se volte para Ele. Irmãos amados, como é maravilhoso andar com Deus. Como é bom obedecer ao Senhor, ter intimidade com Ele e fazer a sua vontade. Porque dessa forma, em todo o tempo, Deus irá à frente da nossa vida, seja no trabalho, em casa, nos estudos, nos relacionamentos, nas crises, nas dificuldades, nas alegrias, na enfermidade, na escassez, na fartura, nas pandemias, sejam quais forem as nossas batalhas, o Senhor irá à frente, como Ele está à frente da circunstância tão adversa que nós estamos passando. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Os registros bíblicos nos revelam os maravilhosos feitos de Deus, conferindo as justas vitórias ao seu povo. Porque Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom em todo o tempo. Quando Baraque e seus 10.000 guerreiros descem a encosta do Monte Tabor e partem ao ataque, Deus vai à frente do seu exército. Deus vai à frente do povo dele. Deus assume efetivamente essa batalha contra o terrível comandante Sísera e o seu forte exército. Deus aterroriza o inimigo e coloca o inimigo em retirada. O inimigo então abandona seus carros de guerra e fogem a pé. Olha que ação extraordinária de Deus. E todo o exército do inimigo foi eliminado pelo exército do povo de Deus, porque Deus assumiu para si a batalha do povo dele. Mas eu quero observar o que aconteceu com o líder inimigo. O líder inimigo tentou se esconder. Ele fugiu e pediu acolhida na tenda do casal Eber e Jael, sua esposa. Ele, muito cansado, exausto da batalha, certamente, e apavorado, aterrorizado, pede acolhimento, e ele estava sedento, pede água. Jael, esposa de Eber, dá a ele leite e o cobre com uma coberta. E ali ele adormece. A fiel Jael, serva do Senhor, executa a fatura. Ela então, com uma estaca de tenda e um martelo, ela crava essa estaca na cabeça do inimigo e ela executa o grande inimigo Sísera. Difícil atitude, mas corajosa. Ela assume a responsabilidade de fazer aquilo que Deus havia determinado. Ela mostra para mim e para vocês, assim como Débora, como Baraque, que vale a pena, juntamente com aqueles 10.000 guerreiros camponeses, vale a pena lutar as batalhas, tendo Deus, o nosso Senhor, à frente. Amém. Ele nos dá a vitória. Louvado seja o Senhor por isso. Eliminado o inimigo, o povo de Israel passa a ser
fiel a Deus, consagrado, dedicado por muitos anos, e efetivamente o exército elimina por completo todo o reinado do rei opressor, o rei Jabim. Família amada, Deus relata, então, nesse tempo de vitória, o cântico de Débora, a juíza, a profetisa, a guerreira, juntamente com Baraque, o grande líder do exército do Senhor. Em seu cântico eu quero compartilhar com vocês algum aprendizado, sem a pretensão de esgotar o texto. Mas olha que lições interessantes que o texto traz para a minha vida e para a sua vida, para as nossas famílias. Versículo 2, nós observamos, no cântico de Débora e de Baraque, que quando o líder assume suas responsabilidades e efetivamente comanda, lidera, o povo segue a sua liderança de boa vontade. Especialmente quando esse líder toma a decisão de seguir e servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor e cuida bem dos seus liderados. Eu quero aqui, como pai de família, como líder, como pastor, aquele que também já desenvolveu liderança em outros segmentos, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Buscar a Deus, servir ao Senhor, fazer a vontade do Pai em primeiro lugar e efetivamente assumir a nossa responsabilidade de liderar debaixo de um governo que é um governo teocrático, um governo do Espírito Santo de Deus. Deus vai nos abençoar e as pessoas seguirão o caminho do Senhor. Amém. Versículo 11 então nos orienta que nós temos muitas oportunidades também de dar testemunho. Porque no cântico, Débora e Baraque relatam que o povo se reunia nos bebedouros para edificarem uns aos outros, testemunhando das justas vitórias do Senhor. Percebemos aqui a necessidade que todas as pessoas têm de compartilhar umas com as outras daquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele há de fazer e o que Ele já fez. Vejamos, Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo, Deus já estabeleceu um plano de salvação, Ele está salvando como salvou o povo lá atrás, Ele salvará a todos nós que nele cremos. Amém? Você concorda com isso? Amém. Vale a pena compartilhar isso. O Senhor é fiel e justo em cuidar de todo o seu povo. Basta clamarmos a Ele por socorro. E aí notamos os versículos 15 a 19, uma ênfase dada naquele cântico, que é necessário que a gente perceba e aprenda. Porque toda pessoa que decide se levantar em tempos difíceis para ajudar na batalha, a esses, os corajosos, as corajosas, Deus abençoa muito. Deus abençoa muito, muito as pessoas que se levantam para amar, cuidar e abençoar. Porque essas pessoas escolheram obedecer ao Senhor e lutar o bom combate, Deus se posicionou à frente deles. Deus também fará isso conosco. Deus está agindo, Ele está indo de encontro ao mal, para destruir a ação das trevas e toda a pandemia e todo o mal que há na face da terra. Louvado seja o Senhor. Mas são citadas também aquelas pessoas indecisas, as pessoas que se acovardam, aquelas que se escondem, aquelas que ficam na zona de conforto e não vão batalhar, não vão lutar, ficam, como o texto diz lá no capítulo 4 de Juízes, ficam nos seus currais, nos navios, inertes na praia. O problema não é a praia, nem o navio, nem os currais. O problema é a inércia, é a covardia. O problema é a indecisão, é não obedecer ao Senhor, não assumir para si a obra que Deus nos dá, a missão que Deus nos dá de amar e cuidar bem das pessoas. Aqueles, portanto, que não obedecem, não terão Deus à frente de suas batalhas. Aqui percebemos a necessidade de obedecer ao Senhor e fazermos a vontade dEle. E então o Senhor assume as nossas vidas, as nossas batalhas. Ele vai à frente e nos dá as justas vitórias. Aleluia!
Já nos versículos 20 a 21, notamos a revelação de que a convicção dos líderes Débora e Baraque, a convicção que eles tinham de que eles estavam sendo orientados por Deus, essa convicção fez com que eles marchassem. Eles fossem até o povo, convocar o povo para a batalha. E eles foram para o fronte de batalha. E eles enfrentaram o inimigo corajosamente. Amém. E por causa da obediência, submissão, Deus lhes deu a justa vitória. Já nos versículos 23 e 24, nós percebemos que aqueles que não obedeceram, não seguiram ao Senhor, esses trazem prejuízo para si mesmos. Portanto, todo que for rebelde, todo que for desobediente, todo aquele que não assumir o plano de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida, esse a si mesmo se prejudica, se amaldiçoa. Já no versículo 31, percebemos que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, aqueles que são contra a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, aquele que rejeita Jesus Cristo, o Filho de Deus, esses, os inimigos do Senhor, são destruídos e sofrerão a condenação por toda a eternidade. Contudo, aqueles que decidem ser servos de Deus, aqueles que decidem acolher a palavra, a orientação, a direção de Deus para a sua vida com obediência e submissão no coração, aqueles que vivem fazendo a vontade do Pai, que aceitam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, aqueles que decidem viver a vontade do Senhor para a sua vida e para a sua família, esses desfrutarão da paz do Senhor, Amém. que excede o entendimento humano, e herdarão vida plena, Amém. abundante e eterna. A questão é, você está ouvindo ao Senhor, o seu Deus? Você está seguindo e obedecendo ao Senhor, o seu Deus? Vejamos que Deus já venceu as batalhas. Deus vencerá as batalhas que virão. Há o plano de Deus para outorgar justas vitórias a todo aquele que pedir socorro a Ele. Assim como Deus atendeu o pedido de socorro do povo de Israel, Deus também atenderá aos seus pedidos de socorro. Então, o plano é o seguinte. Primeiro, precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio à face da terra para salvar. Segundo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor. E Jesus é fiel e justo em nos perdoar. E terceiro, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E então passar a seguir ao Senhor, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Dessa forma, as justas vitórias que Deus deu ao povo no passado, tem dado até aqui, as justas vitórias também alcançarão a sua vida. Amém. E a sua família e o nosso Brasil. Amém. Amados, nós precisamos lembrar que as justas vitórias de Deus são dadas às pessoas que clamam a Ele por socorro. Assim como Débora, Baraque e o povo de Deus, que se arrependeu dos seus pecados e pediu socorro ao Senhor. Deus também dará a você as vitórias. Basta que você creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados e converta dos seus maus caminhos. Amém, Senhor. Vamos clamar ao Senhor por socorro. Vamos pedir a Deus por nossas vidas, nossas famílias, pelo nosso Brasil, pela nossa vizinhança, pelo nosso estado. Queridos, há muitas famílias precisando voltar ao trabalho. Todos nós precisamos voltar ao trabalho, voltar aos estudos. Tem poucas pessoas trabalhando para sustento de tanta gente que ficou reclusa nos seus lares, como vocês e eu estamos. Nós precisamos dos milagres do Senhor. Nós precisamos que Deus entre nessa batalha e nos dê a justa vitória, Amém. Justa para a glória dele. Mas eu quero lembrar você o seguinte, nós só somos tornados justos se depositarmos toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus é que faz com que Deus nos confira as justas vitórias. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado pela mensagem do Senhor. Suplicamos que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Ministre sobre as nossas vidas a sua graça.
Clamamos que o Senhor atenda aos nossos pedidos de socorro. Amém. De todo o teu povo espalhado na face da terra. Amém. Suplicamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor repreenda o mal, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Amém. que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus. Amém. E que o Senhor nos confira, ó Deus, a mudança da nossa história, transformando as nossas vidas, repreendendo todo o mal, toda a ação das trevas, Amém. toda a ação desse vírus, coronavírus, toda a ação contrária ao Senhor. Amém. Clamamos, Deus, que o Senhor salve, cure e liberte as pessoas. Amém. E que nos ajude, ó Deus, nos dando a justa vitória. Ó Pai Celeste, recebe o nosso culto e a nossa adoração e continua aplicando a mensagem do Senhor na vida de todos nós, Amém. por meio do Espírito Santo do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa ocasião com o hino Vitórias nas Lutas. Hino de número 454 do cantor cristão. Vitórias nas lutas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado, deu a seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem nele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Aleluia. Amém. Como é bom adorar o Senhor. Como é gostoso ouvir a mensagem de Deus. Como é maravilhoso podermos ser ministrados pelo poder que cura, transforma, abençoa, nos protege e nos livra de todo o mal, o poder do soberano Deus. Nós vamos encerrar essa celebração. Eu quero encorajar você a estar adorando ao Senhor, o teu Deus, durante toda a semana, lendo a Bíblia Sagrada, orando, louvando, fazendo atividades físicas dentro de casa, fazendo suas atividades de estudos, meditação, cuidando uns dos outros. Quero saudar os amados com a graça, a paz, as misericórdias e o amor do Senhor, me despedindo do irmão, da irmã, dos amigos. Quero lembrar os amados que essa mensagem também estará no canal da Igreja Batista em Salesópolis, no YouTube. Você vai digitar PIB espaço Salesópolis. PIB Sal espaço Salesópolis. Isso. E você pode então participar dessa celebração e adorar o Senhor em outros momentos. Encorajo os amados a ajudarmos aqueles que precisam, especialmente os maduros, os idosos, e vamos juntos, vivendo a mutualidade, aguardando no Senhor os milagres. Amém. E intercedendo também pelas nossas autoridades, aguardando que Deus
nos dê a justa vitória em nome de Jesus. Amém. Que a gloriosa graça do Senhor, a sua paz e as suas misericórdias seja sobre a tua vida. Deus abençoe. A paz do Senhor.